Muito bem, estamos no nosso estudo número 7 e o tema é: quem é Melquisedeque? Nós vamos para o estudo de Hebreus capítulo 7. Quando vocês se depararem com a leitura desse texto, vocês vão certamente ter acesso a um personagem chamado Melquisedeque, e a orientação é você ler Gênesis capítulo 14, do verso 17 ao 24, que vai contar a história desse sacerdote que de repente apareceu do nada, né? E faz parte da história de Abraão. Então hoje nós vamos continuar a falar sobre a função do sumo sacerdote, ou a função do sacerdote, que nesse sentido ele tem apenas uma direção: ele está intercedendo do povo para Deus. Essa é a função do sacerdote. E aqui Melquisedeque, segundo esse texto de Gênesis, quem ele foi, né? O nome de Melquisedeque significa rei da justiça ou rei da paz. Essa é a primeira coisa do significado do nome. E o que ele fez? Né? Segundo o relato de Gênesis, ele teve duas funções, Melquisedeque. Ele foi rei e foi sacerdote. É possível ser rei e sacerdote no Antigo Testamento? Essa é uma pergunta que nós vamos tentar responder. De onde ele veio? Não há registro de seu nascimento ou de sua morte. Então, aqui a ideia é que Abraão, ali no contexto, estava lutando contra seus inimigos, e de repente, no meio da batalha, ele encontra Melquisedeque e entrega o dízimo, né, do seu rebanho, das suas posses. E o dízimo aqui no Antigo Testamento é a ideia de você entregar a 10ª parte das tuas posses, do que você colheu, né? Fique tranquilo que não vamos fazer estudo sobre dízimo, né? Não tem nada a ver. E aqui, né, a ideia é o que temos e que sabemos do Melquisedeque é que ele foi rei, sacerdote, não há registro do seu nascimento, e Abraão deu o dízimo, né? Foi abençoado por esse sacerdote rei. Mas aqui é muito interessante que na Bíblia nós nos perdemos nos detalhes e esquecemos o óbvio, né? Um certo pastor disse que eu não tenho medo das passagens que eu não conheço, eu tenho medo das passagens que eu conheço. Por exemplo, amar o seu próximo, né? Não matarás, né? Então, sabe, questões que são muito claras, né? É dessas que nós temos que de certa forma ter medo. Mas aqui a ideia é que Melquisedeque representa, não quer dizer que é Jesus, não podemos afirmar, mas representa uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Mas a gente não pode afirmar que foi Cristo. Ele dá a ideia mais ou menos ou imperfeita de Cristo, porque Cristo é perfeito. E aqui o autor, ele está de certa forma fazendo essa relação porque ele quer mostrar que Jesus, ele é melhor. Ponto. Melquisedeque foi bom, Levi foi bom, Moisés foi bom, o Antigo Testamento foi bom, a lei foi boa, o tabernáculo foi bom, mas Cristo supera tudo isso. Cristo é melhor, Cristo é excelente, superior a todas essas formas, a todas essas pessoas e estruturas religiosas. É isso que o autor de Hebreus está querendo mostrar. Mas aqui um atributo de Melquisedeque que nós podemos aplicar a Jesus é que Melquisedeque foi rei e sacerdote. No Antigo Testamento, o rei não poderia desempenhar a função de sacerdote. Até porque o sacerdote era de uma linhagem chamada da tribo de Levi, os levitas, né? Aqui dá um estudo bem interessante sobre o que significa os levitas, né? Os levitas, se você quer ser um levita, né? Muita gente pensa que ser levita é aprender a tocar um instrumento musical e tocar no louvor aqui. Não, ser levita é aprender a limpar o banheiro, né? É limpar o banheiro, é limpar as cadeiras, é limpar a igreja,
né? É deixar tudo limpinho. Essa que é a função do levita, né? É claro que uma delas também tem a ver com o louvor, mas isso é uma outra história. Mas aqui, né, a gente vê até a história, né, de Saul que oferece sacrifício, né, que não era para oferecer, e Deus pune Saul nesse sentido. Então, o rei, né, no Antigo Testamento, ele tinha uma função política. O sacerdote, ele tinha uma função de interceder, né, pelo povo. Então, aqui não era possível ser rei e sacerdote, exceto Jesus. Jesus é rei sobre todo o universo, sobre todas as coisas. Ele manda, ele é o cara, mas ele intercede por você. Ele é o teu sacerdote, teu sumo sacerdote, que se entregou, né? Que se ofereceu como sacrifício, um rei que se ofereceu como sacrifício para o seu povo. Olha que exemplo para os nossos políticos, ser como Jesus, rei e sacerdote, dar-se pelo povo, se entregar pelo povo a ponto de morrer na cruz. Então, Melquisedeque não era anjo, não era criatura, também não era uma manifestação de Jesus, mas ele é como se fosse um quadro. Você olha para o quadro e lembra de alguém, né? Lembra de alguém que você conhece. Puxa, esse quadro me faz lembrar de Jesus. É isso que nós precisamos entender do Melquisedeque, né? E de que tanto ele quanto Jesus, sacerdote e rei. Só que Jesus é melhor. Jesus está acima de tudo isso. E nesse sentido, o que nós precisamos entender é que o autor de Hebreus não está dizendo que uma coisa é ruim e outra coisa é boa. Hebreus está falando assim, isso aqui é bom, mas Jesus está acima e é melhor. Você só precisa dele. Você não precisa de Melquisedeque, você não precisa do Antigo Testamento, você não precisa de Moisés, você precisa de Jesus, que é superior. Mas Jesus é tão grandão, eu preciso me apegar a alguma coisa, algum amuleto. Não. Somente Jesus é suficiente. Por isso, a pergunta para reflexão nesse estudo é: se o próprio Jesus é santo, inculpável e puro, que tipo de vida caracterizará aqueles que se aproximaram dele e confiaram nele para levá-los à maturidade espiritual? Qual é o desafio que nós temos ao receber essa graça, a sermos constantemente transformados pelo Cristo? De que maneira nós podemos viver? Ou de que maneira nós podemos ser exemplo para as pessoas como Cristo foi? Cristo foi servo, Cristo foi sacerdote, andou com pessoas pecadoras, com pessoas falhas, com pessoas com as suas inúmeras dificuldades, e ele ofereceu a graça, o seu amor. E essa é a função dos cristãos, dos pequenos cristos, é ser como Cristo, dar a sua vida pelo outro, sem usurpação, sem auréola, sem coisas brilhantes, não, apenas você ser como Cristo foi. E é possível. O Espírito Santo tem essa função de transformar-nos como Cristo, transformar-nos, o nosso caráter, a nossa vida, igual a de Cristo. Então, fica esse o desafio, tá? Um grande abraço e até mais.